Olá, sejam muito bem-vindos ao Estúdio Mais Agro, a central de conteúdos da Syngenta. Nós estamos na Expo Direto em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Você vai ver comigo agora imagens ao vivo do evento. São mais de 590 empresas levando muito conhecimento, informação, tecnologia e inovação, durante esses 5 dias. A expectativa é que passem por aqui mais de 320 mil pessoas. Nós estamos agora reunidos aqui no Estúdio Mais Agro para tratar de um tema super importante, que é doenças e nematóides, interação e a importância de um robusto tratamento de sementes. Quem está aqui comigo é Jaqueline Ruzar, professora e pesquisadora. Seja muito bem-vinda com a gente. Muito obrigada, bom dia a todos. O Gustavo Alves, que é DTM da Syngenta, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. E o Carlos Tonetti, que é gerente Seedcare Brasil, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui para a gente conversar um pouco. Bom, lá vamos nós falar de desafio de novo, né, gente? Professora, queria que você já contextualizasse para a gente, qual que é o cenário de nematóide aqui no sul do Brasil? Bom, o nematóide é um problema há muito tempo em outras regiões do Brasil, Tradicionalmente a gente fala Cerrado, já tem um problema de nematóide mais histórico, os produtores já estão mais acostumados. Quando a gente vem para o sul do Brasil, eu costumo dizer que às vezes parece ser um tabu, que o pessoal às vezes ainda não acredita que poderia ter problema com nematóide. E isso muito é em função dos nossos solos mais argilosos, a temperatura do sul é uma temperatura mais baixa comparada com outras regiões do Brasil. Então isso leva muitas vezes o pessoal a pensar, não temos problema com nematóide, ou não é um agravante para nós aqui. Mas a gente percebe que várias regiões do sul do Brasil realmente têm problemas, porque são campos com solos mais arenosos, regiões com temperaturas mais altas, isso favorece muito a multiplicação do nematóide. Então, uma coisa que eu gostaria de deixar claro para os produtores, para os técnicos de campo, a gente tem sim problema com nematóide no sul do Brasil, mas tem que amostrar, tem que conscientizar o produtor para fazer amostragens, para conhecer qual é o problema que ele está enfrentando no campo, qual o tipo de nematóide e qual o nível populacional desse nematóide. A gente teria números dessa safra? Eu tenho números de cabeça do Rio Grande do Sul, Então, pegando, por exemplo, o sul do Brasil, o estado do Rio Grande do Sul, nós temos 3 nematóides que eu chamaria atenção, que é o nematóide galhas, que é o meloidógene, num levantamento que foi feito e que foi apresentado no Congresso de Nematologia, em torno de 60% das amostras do estado do Rio Grande do Sul têm problemas com o nematóide galhas, que é um nematóide... Muita coisa, gente. É bastante. Então, por isso que às vezes o pessoal nem conhece, que tem problema. E principalmente se a gente pega o mapa do Rio Grande do Sul, quando o pessoal faz o nematóide, região da fronteira, que é um clima mais quente, solos mais arenosos, a gente vê todo vermelhinho pro nematóide galha, porque são altas populações. Então, realmente é um nematóide que preocupa aqui para o estado. É um nematóide que vai causar deformações na raiz, a planta não consegue absorver direito água e nutrientes e aí a gente vai ver um problema na produtividade, plantas que vão produzir menos. Mas é um nematóide que preocupa bastante. Por que é tão desafiador, então, Gustavo? A planta estabelecer, essa fase de estabelecimento da planta, a gente até fala bastante disso, é o período mais crítico da cultura, Luísa. Então, esses desafios, esses estresses que as plantas passam nessa fase inicial são muito impactantes para a cultura em todo o ciclo. Só que como ela é a fase mais crítica, se você tiver um nematóide, logo na fase inicial, onde tem pouca raiz, muito sensível, em contrapartida, a gente vai falar disso também, você tem a introdução de doenças junto com o nematóide. Então, o impacto em você perder plantas por nematóides ou doenças é muito alto depois, Se a gente perder, pensando num dado teórico, se a gente perder uma planta por metro dentro do hectare, a gente está perdendo aí por volta de 6, 5 sacos, até 10 sacos no potencial produtivo de uma lavoura. Então, prejuízo grande, impacto grande. Então tem que tomar muito cuidado com essa fase inicial e doença nematóide é importante, sim. E tem alguma estratégia para esse início? Sem dúvida, Luísa. A Syngenta, ela sempre se preocupou com essa proteção inicial, como o Gustavo muito bem colocou. Hoje é o período mais crítico da lavoura. De nada adianta você fazer práticas culturais no futuro se você não tiver uma lavoura bem estabelecida. Isso é o início de tudo. Então nós sempre buscamos trazer tecnologias que suportem esse início da lavoura bem estabelecida, produtos que dê essa proteção e não só segurança no tratamento de sementes, mas também proteja essas plantas jovens, Luísa, que
você tem o início da semente, essa semente precisa germinar, emergir, se transformar numa planta jovem que depois vai se tornar produtiva lá no final. Então nós precisamos proteger não só a semente, que sem dúvida nenhuma é fundamental, mas proteger esse início com um tratamento de semente muito bem estabelecido, né? Muito robusto. Então proteger essas plantas jovens é fundamental, e essa é a visão da Syngenta, pensando nessa estratégia de proteção contra nematóides e contra doenças. Professora, explica pra gente então por que é tão importante olhar para esse início. O estabelecimento da planta, né, da cultura no campo, eu vejo que é um dos primeiros pontos que a gente vai ter que se preocupar, porque é o primeiro componente de rendimento. Né? Quando a gente fala em produtividade, a gente vai construindo a produtividade ao longo do ciclo, que é o quê? Número de plantas por hectare. Né? Então a gente precisa garantir um bom estabelecimento dessas plantas. Depois a gente vai ter a questão de vagens, de grãos, massa de grãos. Mas número de plantas seria, né, o primeiro componente que a gente tem que estabelecer muito bem no campo. E aí a questão do nematóide, que pode pegar no início, mas pode pegar depois. Né? É importante dizer que o problema do nematóide não é só no início. Né? A gente pode ter em qualquer época do estágio de desenvolvimento da planta, mas o início é extremamente importante porque pode entrar muito fungo de solo. Né? Então o que a gente vê, principalmente para o sul do Brasil? Campos que têm uma elevada população de nematóide, a gente vai ter o problema direto do nematóide, mas também vai fazer ferimentos na raiz que vai possibilitar a entrada de fungos, né? Fusário, macrofomina, risoctone, então acaba agravando ainda mais o desenvolvimento da planta. Né? Então pode ter o dano pelo nematóide, mas também pode ter pelo fungo, pela doença. Como que o produtor ele faz essa identificação? Olha, é bem desafiador, não é fácil fazer essa identificação. Né? Então o que eu recomendo? Quando o produtor, por exemplo, vê que a planta não está desenvolvendo normalmente. Geralmente, problemas de nematóide, a gente vai ter um padrão que a gente chama de reboleira no campo, que é o quê? O produtor vai olhar para aquele campo de soja, ele vai ver que vai ter áreas concentradas nesse campo, que a gente chama de reboleira, que são áreas com plantas mais amareladas, plantas que desenvolvem menos, com menor altura. Então, isso vai indicar que tem algum problema ali. Vai ter que ir lá e coletar essas plantas, então arrancar essas plantas e dar uma olhada na raiz. Se é nematóide galhas, a gente vai ter um engrossamento ali na raiz, visualmente a gente consegue identificar. Se é outros nematóides, nematóide lesão, pode ser um pouco mais difícil. Então o que a gente recomenda é mandar para análise caso fique em dúvida. Né? Então coletar solo e raiz e mandar para análise para ver qual nematóide está atacando, qual o nível populacional. Né? Mas e pode dar durante todo o período? A gente pode observar, ele vai começar ali no início e aí ele pode infectar, mas o que a gente vê é que o estabelecimento inicial vai dizer muito, né, de como a cultura vai se comportar durante o ciclo, por isso que a gente se preocupa muito num bom tratamento de sementes para controlar o ataque do nematóide no início ali, para que minimize essa população, que lá no final não seja tão alto e o problema com fungo de solo também seja menor. Como é que fica esse manejo todo, Gustavo? Não é fácil, né? O manejo e o tratamento de sementes é uma das estratégias desse manejo. Então, iniciar com um bom tratamento de semente, com produtos mais robustos, você tem mais segurança, né? Hoje a Syngenta já tem dentro do portfólio, dentro das ofertas, fungicidas mais robustos. Você tem 3 ativos, 4 ativos nessas ofertas, né? Para que a gente consiga atender muito bem a questão dos patógenos e também dos nematóides. E que é importante salientar, que a professora trouxe muito bem, que muitas vezes a gente consegue ver o dano do nematóide em algumas ceboleiras, mas muitas vezes, né, principalmente aqui no sul, a gente até brinca, o nematóide é um inimigo oculto, né? A gente não consegue ver o danado mostrar o dano às vezes, só vai refletir em produtividade. E muitas vezes a gente vê plantas mortas, né, por doenças, nossa, tem muito mais doença esse ano, mas não, às vezes o nematóide está trabalhando junto com a doença, essa sinergia do mal e causando mais problema. Então assim, o que eu falo de solução? Como manejo, quanto mais robusta for a sua oferta, você tem um nematicida, você tem um fungicida junto, lógico, mais algum produto que venha para a praga, para ajudar nessa fase inicial, é muito importante. Só complementando essa parte, né, que tu falou, Gustavo, quando a gente vê sintoma em parte aérea, quer dizer que a população de nematóide já está tão elevada no solo que o manejo deveria ter iniciado antes. Né, porque nematóide, ele é um habitante natural do solo, então ele já estava ali antes mesmo de começar a cultivar soja. Só que com manejo intensivo, monocultura, a gente vai aumentando a população desse nematóide ao longo do tempo porque o hospedeiro está disponível. E aí se chega nesses casos de reboleira, o problema já está bem mais sério. Né? Então o que a gente tem trabalhado é realmente, antes mesmo de começar a ver esses sintomas, né, em reboleira, essas coisas maiores, mais expressivas, a gente já está perdendo por nematóide muito antes. E a gente pode ter ideia do impacto econômico que isso pode causar? Eu acho que talvez vocês vão ter dados mais precisos. Sem dúvida, Luísa, assim, essa é uma preocupação muito grande, porque o dano ele é irreversível, né? Depois que você teve o dano ali no início, você não consegue reverter com práticas culturais no futuro, porque você já teve o dano.
E nós realizamos uma pesquisa há 3 anos atrás, onde a gente identificou que a cada 10 safras, uma nós estamos perdendo para esse inimigo oculto. Uau! Então, assim, é um dano muito significativo. E isso tende a continuar nesse processo, visto que a professora falou. Ele é um patógeno que está no solo, então assim, não vai ser erradicado, ele vai estar ali. Nós precisamos conviver com ele e trazer práticas que minimizem esse impacto. Mas hoje, na cultura da soja, na cultura do milho, o dano é, a cada 10 safras nós perdemos uma para nematóide nos dias atuais. E é interessante porque a professora ela ressaltou muito que aqui no sul, né, muitas vezes os produtores não acreditam. E como que fica essa parte de conscientização desses produtores? Esse é um ponto muito importante, porque o fato de não acreditar não quer dizer que não tenha o dano estabelecido, né? Então nós precisamos trazer conscientização. O objetivo desse dado que a gente gerou, inclusive, não é alarmar, é trazer conscientização, falar assim, ó, tá lá a problemática, nós precisamos tratar isso, né? Nós tivemos outros dificuldades na agricultura também que a gente aprendeu a manejar. De certa forma, a ferrugem da soja hoje, a gente tem a problemática, a gente convive com isso. Nematóide, ele vem na mesma intensidade. Nós precisamos entender que está lá, é uma problemática estabelecida na agricultura. Onde a gente tiver soja, milho, algodão ou qualquer cultivo, ele vai estar lá. Então nós precisamos de fato entender que é uma problemática que não é só minha, é da agricultura e que nós precisamos conviver com isso e fazer práticas culturais efetivas. Esse é o grande ponto. Para ter resultado, né? Vamos falar agora dessa interação de nematóides e doença. A questão de nematóide é um agravante quando a gente fala em podridões radiculares, né? Eu desenvolvo uma linha de pesquisa muito forte, trabalhando com patógenos de solo. E a gente vê que aqueles campos onde a população dos nematóides são mais elevadas, a gente acaba perdendo mais ainda por podridão radicular, né? A gente vê no Brasil como um todo, eu diria, um aumento nesses problemas de doenças de raiz. Por quê? A gente olha muito para a parte aérea, porque é mais fácil. A ferrugem, como foi falado, é uma doença importantíssima para a soja, é uma doença que causa muito dano e que tem que se preocupar sim. Mas a gente também tem perdido muito por podridões radiculares, pela questão de manejo do solo, né? Então a gente tem a questão do plantio direto, tem áreas mais compactadas, tem problemas com física de solo, isso tudo vai contribuindo para que uma raiz ela desenvolva de forma torta, abre uma porta de entrada, um ferimento, o fungo entra e causa podridão. Então, muitas vezes a gente está perdendo produtividade e não está vendo, né? Diagnóstico de doença radicular, eu faço treinamentos e o pessoal não conhece, né? Para mim parece que é uma coisa tão simples, porque eu trabalho com isso, só que a gente vê que realmente falta muita informação na ponta, né? De conscientização que podridão radicular tá lá, o pessoal não está vendo, o nematóide é a mesma coisa, né? Mas quando a gente fala de interação, o nematóide vai chegar na raiz, vai fazer aquele ferimento para ele se alimentar. Tem alguns nematóides que vão penetrar o corpo inteiro e vão estabelecer uma relação com a planta. Tem alguns nematóides que vão chegar ali, se alimentam e saem. Mas a analogia que eu geralmente faço é uma raiz com um monte de furinho. E aí isso facilita a entrada do fungo, né? Por isso que a gente tende a ver maior problema de fungos quando o nematóide, as populações de nematóides são mais elevadas. A planta fica mais fraca, né? Com certeza, ela fica. E daí quando dá uma condição, por exemplo, de uma seca, um estresse ali, a planta já fica mais debilitada. Então tudo isso também vai somando, né? Então por isso que a gente vê anos de estresse, o problema é pior, né? Então isso tudo, a gente tem que construir um sistema de produção que seja mais sustentável. Perfeito. Existem soluções para isso? Por exemplo, rotação de cultura é importante? Como vocês avaliam tudo isso, Gustavo? Nós temos diversas estratégias de manejo quando a gente fala de nematóide e doença, né? Rotação de cultura é uma delas, né? Até mesmo quando a gente pensa no controle genético, em algumas variedades de soja, por exemplo, que sejam mais resistentes a alguma espécie de nematóide, que consiga ser mais tolerantes a algumas doenças, né? Mas que a gente puxa muito e fala que é muito importante para manter esse manejo vivo, né? O tratamento de sementes é essencial, né? E a gente está trazendo muito forte esse conceito que o Toneco comentou de construir a sanidade da planta. Não adianta eu começar a fazer as aplicações para tudo, foliares, principalmente fala de doença, né? É muito importante a gente fazer, mas se eu não construir essa fase inicial com um bom manejo, não adianta, né? A gente fala, é igual criança, a gente brinca igual criança, né? Criança pequenininha, você tem que dar vacina, tem que alimentar bem para ser um adulto saudável. A planta é a mesma coisa, né? Se eu nutrir ela bem, se eu vacinar ela bem, vamos dizer, vai ser uma planta adulta mais saudável, que vai estar muito mais preocupada em produzir, né? Então, hoje nós temos soluções muito boas, né? Nós temos produtos aqui para o sul, por exemplo, uma oferta que chama Victa Completo, né? A gente olha doenças, pragas e também nematóides, né?
entre outros produtos como biológicos, por exemplo, né, professora, o arvático, que é um bacillus, que é focado em nematóides e doenças, né, entre outras ofertas. E lógico também algumas inovações, que a gente está falando muito forte aqui, até para o pessoal que está visitando a gente aqui no Expo Direto Cotrijal, uma inovação é a tecnologia Taimirium, que é realmente um produto muito inovador, diferente, né? A gente brinca, é uma molécula incomparável, né? Não é brincadeira, é verdade, porque tem um efeito muito diferente, é tanto nematicida quanto fungicida num produto só, que vai olhar para essa planta jovem mais saudável, vai tratar bem a semente, mas olhar essa planta jovem mais saudável, construir a sanidade desde o início, para você ter aplicações foliares melhores, mais eficazes, né? Construir a planta saudável para produzir mais. E para chegar nisso foi a base de muita pesquisa, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Hoje o investimento da Syngenta em pesquisa é grande, né? É muito grande. E assim, tudo isso que a gente está conversando hoje, ele começou há 8, 10 anos atrás, né? Nós paramos para entender que nós tínhamos que evoluir nessa proteção das plantas jovens. Porque hoje, só para ter uma ideia, em dados de pesquisa, esse início nós estamos perdendo de 3 a 10 sacas por hectare na potencial produtivo de soja. E chegando aí a 14, 15 sacos em milho. Então nós temos um potencial genético de produtividade ainda muito elevado. Só que a gente começa a ter os detratores de produtividade e perder produtividade já no início por causa desse estabelecimento. Então, há anos atrás, nós decidimos investir fortemente em pesquisa para identificar uma molécula, como o Gustavo falou, incomparável nesse momento, que trouxesse uma solução que manejasse nematóides incontestável, um nematicida por excelência, mas que também trouxesse esse manejo de doenças iniciais de solo e também de parte aérea. Porque lembrando, né, como a professora falou, e o Gustavo também falou, a planta fica ali 15, 20, 30 dias exposta sem uma aplicação de fungicida foliar e está entrando inóculo ali. Então eu preciso também que um tratamento de sementes venha protegendo a semente, mas que também proteja esse período inicial, como foi falado das vacinas, né, Gustavo? Que venha protegendo até as primeiras aplicações foliares. E aí nós desenvolvemos a tecnologia Taimirium, que foi feita muita pesquisa e que agora nós estamos trazendo e começando a divulgar, a trazer aqui na Expo Direto Cotrijal, mostrando para os nossos parceiros uma tecnologia incomparável que protege contra nematóide, contra doenças de solo e também doenças iniciais, que é algo muito inovador. Isso é muito interessante que vocês estão falando, na minha opinião, porque quando a gente olha para o agronegócio, né, e vê, principalmente aqui no sul, na hora que você sai de uma safra, você já entra com a de inverno, né? Então, ou seja, se você não fizer um manejo integrado e cuidar bem, as consequências podem ser ainda maiores, né, professora? Com certeza, né? A gente tem um sistema de produção bastante intensivo, né? Cultura de verão, cultura de inverno, né? Então, essa questão de... não seria a rotação, mas a sucessão dessas culturas vai impactar também. E tem vários patógenos, que pode ser patógeno para soja, que é patógeno para o trigo, né? Então, a gente também tem multiplicação. E se a gente pega nematóides, pode multiplicar em várias plantas, né? Então, dependendo do que você coloque ali, pode ser um agravante ainda mais. E só um comentário em cima, né, professor, assim... Hoje, para o agricultor manter a produtividade dele, manter o teto produtivo e manter viável o negócio dele, ele precisa de fato ter o inverno e o verão, né? Sim, então, assim, sim. Você falar em fazer todo o manejo com rotação de culturas nem sempre é uma operação muito simples. Ele precisa ter milho, ele precisa ter soja, ele precisa ter trigo, né? Então é importante a gente ter técnicas que viabilize produtividades elevadas em diferentes períodos, né? Então, tratamento de semente vem exatamente para suportar esse verão, inverno, né? Com um teto produtivo elevado. E quando a gente fala em nematóides, claro que aqui para o Rio Grande do Sul a gente não tem o plantio de safrinha, né? Que hoje é a segunda safra, não é mais safrinha de milho, né? Tanto que aumentou. Mas pegando os resultados, né? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso que tem plantio de safrinha, manejo de nematóide, o que o pessoal tem recomendado? É na soja e é no milho, né? Então, às vezes o pessoal se preocupa só com a soja, mas a gente pode ter multiplicação, por exemplo, de pratilencos, que é o nematóide de lesão, na soja e no milho. Quando no produtor, né, os resultados de pesquisa mostram isso, quando entra com manejo nas duas culturas, o controle acaba sendo melhor ainda, né? Então, realmente, é trabalhar o sistema para a gente manejar e reduzir nessas populações. O produtor não pode vacilar. Não pode dar bobeira. E é muito problema, né? É muito desafio, né? E cada safra é um novo desafio, né? Não é fácil. E entra um pouco no conceito da Syngenta de pensar em todas as culturas em tratamento de sementes também, né? Então,
dar um exemplo, né? A tecnologia Taimirium, ela vai ter registro, assim que a gente tiver possibilitar utilizar ela, para mais de 20 culturas, né? Para 6 espécies diferentes de nematóide, mais de 20 patógenos diferentes. Então, é para pensar no sistema mesmo, né? Certo, para ser eficiente, né? Para ser eficiente. Acho que a gente tocou em todos os pontos aqui, né, de manejo, de entendimento que o produtor precisa ter nesse início com o tratamento de sementes, mas agora eu queria trazer um pouco de discussão, assim, de tendência futura, né? Como que você vê o desenvolvimento do nematóide aqui, já que a gente tem os produtores ainda não conscientizados, né? O que você enxerga disso? Eu acredito que a gente tem que divulgar mais essa questão, né, da problemática, né, como foi falado, não é no sentido de alarmar ninguém, do pessoal ficar com medo, mas de estar realmente ciente que a gente pode ter esses problemas e o manejo começa antes mesmo da gente ver sintomas em parte aérea, né? Então, da minha visão, seria começar a mostrar, começar a conhecer o que tem ali. Porque quando a gente fala em manejo de nematóide, é saber qual nematóide tem na área e qual o nível populacional e fazer o monitoramento ao longo do tempo. O nosso objetivo é que esse nematóide não aumente, né? E aí entra toda a questão de manejo que foi falado, tratamento de sementes de forma preventiva, isso vai proteger a planta, não vai multiplicar. Mas eu acredito que começa aí pela amostragem, a gente iniciar um trabalho de conhecimento. Já tem, né? Obviamente a gente já tem feito algumas ações nesse sentido, né? Quando a gente fala com produtores, treinamentos e palestras, eu sempre trago essa questão, mas acho que difundir isso mais seria o primeiro passo. E como que vocês veem a importância das novas tecnologias e inovações nesse processo? Trazer inovação, tecnologia, acho que está no core da Syngenta, né? Então a gente sempre vai pensar nisso, né? Pode ser que agora nós trazendo tecnologia Taimirium, mas vamos sempre trazer novos produtos, desenvolver, realmente investir nisso, porque é muito importante, porque os desafios aparecem todos os dias, né? A agricultura vem evoluindo muito. Eu gosto de fazer até uma comparação com o passado e o presente, assim, Luísa. No passado, vamos falar de soja, né? Nós tínhamos uma população de plantas de soja muito grande no campo, né, professora? 20 plantas por metro, 25 plantas por metro. O preço da semente não era muito caro, você pagava mais barato e se produzia menos. Hoje eu tenho populações, posicionamentos de variedades que são 10 plantas por metro, 9 plantas, que custam mais caro porque tem mais tecnologia, e está correto, e se produz muito mais. Ou seja, essa planta vale muito mais hoje do que no passado. Infelizmente, muitas das vezes, o agricultor ainda está usando a mesma tecnologia que ele usava 10 anos atrás para proteger. Ou seja, ele precisa evoluir, né? Precisa evoluir. O produtor no centro de tudo? Sem dúvida. Nós precisamos, como empresa, nós temos uma responsabilidade muito grande, como o Gustavo falou, trazer tecnologia. E o agricultor é o centro do nosso pensamento. Então, tudo que nós fazemos é para entregar tecnologia que suportem ele a elevar o teto produtivo. Então, trazer tecnologias novas como o Taimirium suportam ele a entregar nova tecnologia, novo teto produtivo. Além disso, conhecimento. Nós precisamos levar conhecimento, como a professora falou, para dar mais clareza para ele dos desafios. Então, nós como empresa temos esse objetivo também, levar mais conhecimento, até porque por isso nós estamos conversando aqui hoje, para que ele tenha mais clareza da problemática e tenha tecnologia disponível para atuar contra essa problemática e cada vez mais elevar o teto produtivo, né? É só assim que a agricultura vai continuar sendo pujante como nós temos no Brasil. Então nós não vemos outra alternativa a não ser tecnologia para suportar isso. Perfeito, gente. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no estúdio, mas para fechar, professor, estamos na Semana da Mulher e eu estou com uma pesquisadora incrível aqui. Queria que você falasse, né, como se sente sendo mulher no agronegócio. Eu acho que não teria outra profissão para ter escolhido. Eu sou muito realizada no que eu faço, né? E eu vejo, eu como professora na universidade, cada vez vem aumentando mais o número de mulheres no curso de agronomia. E elas têm conquistado o seu espaço no mercado de trabalho. Então isso é um orgulho muito grande, né? Das minhas alunas, das minhas orientandas. Elas realmente vêm conquistando. É um desafio, né? Como qualquer outra profissão. Mas eu vejo que realmente a mulher tem conquistado isso, para mim é uma realização, assim, né? Então, eu como pesquisadora, eu como professora, eu vejo que a mulher traz um nível, né, de atenção ao detalhe, que às vezes outras, né, não têm. Então, eu gosto muito, a maioria dos meus estagiários são mulheres, né? Então, isso para mim é motivo de orgulho, né? E a gente está na semana aí, né? Então, só comemoração. Então, obrigada por ser essa mulher incrível que compartilha conhecimento e ensina a gente a chegar cada vez mais longe desse cenário. Obrigada pela participação, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.